Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Gostaria de agradecer a oportunidade de todos por estarmos juntos para mais um vídeo desta que é a segunda temporada da série Esperança. Na segunda temporada, a série Esperança tem vídeos mais longos. Na realidade, nem vídeos são lives que ficam gravadas como vídeos. Algumas vezes, é claro, no sábado, às 13 horas, quando está marcado as lives da série Esperança, acontecem alguns imprevistos, alguns compromissos que são inadiáveis, e aí sim nós gravamos os vídeos com antecedência, né? E nessas gravações, os vídeos serão alocados nos mesmos locais, no YouTube, no Facebook e no Instagram, a partir das 13 horas da tarde. Então, todo sábado, a partir das 13, ou os vídeos ou as lives, acontecerão em sequência, como sempre foi a série Esperança. A série Esperança é uma educação continuada que está em sua segunda temporada. Hoje, especialmente, é um vídeo que está sendo gravado, pois eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade, mas eu tenho um grande compromisso, né? É um momento especial para um destes serizinhos que vieram ao planeta, um amigo, um professor, um irmão, que está aqui no planeta há alguns meses e que fará no dia de hoje o seu batismo, o seu momento de consagração e de conexão com a Igreja Católica, com Cristo, né? E quando a gente tem uma conexão muito íntima, quando a gente ama, né, é muito importante que estejamos juntos nesse processo. Então, por esse motivo, estarei presente no batismo de nosso querido Pedrinho, né? O Pedro, eu gostaria de parabenizá-lo, esse é um momento sublime, alegre, e homenageá-lo na live de hoje, né? Eu queria parabenizar o papai Rodolfo, a mamãe Lívia e sua irmãzinha Bruna, a qual já temos, já um pouquinho mais velha, já temos uma intimidade muito grande e muito ela tem me ensinado também. Então eu gostaria de parabenizar essa família que neste momento estará consagrando o batizado de Pedrinho. Lembrando que a série Esperança é uma educação continuada que já está na sua segunda temporada. A primeira temporada foi uma educação de nós mesmos, foi um movimento de transformação de quem somos, através de alguns vídeos de 15 minutos, né? Eram ciclos de vídeos, cada ciclo tinha 7 vídeos e eram 7 ciclos. Tem uma fase introdutória e depois começam os ciclos. Foi uma educação muito interessante, foi feita no ano passado, no início da pandemia, e ela é a base do raciocínio da série Esperança desse ano, que tem por meta entendermos melhor o processo de desenvolvimento das crianças, o processo de desenvolvimento desses seres que chegam ao nosso planeta de uma forma sublime e que ganham um processo de educação e que nos ensinam também. Eles vão se adaptando a esse planeta para que eles possam ganhar todas as experiências e fazer o que todos nós devemos fazer nesse planeta, que é a função mais importante de estarmos aqui, que é fazermos amores, fazermos amigos, estabelecermos boas relações. Não tem nada mais importante neste planeta do que fazermos amores e fazermos amigos. Então nós estamos começando esse processo já há alguns vídeos, né? A série Esperança já está no seu segundo mês, né? Eu acho que já está até entrando no seu terceiro mês e nós estamos estabelecendo um processo também de educação continuada progressiva, em que nós primeiros aprendemos sobre como se ambienta o movimento aonde aquela criança vai se desenvolver. Nosso primeiro processo foi a criação das conexões de relacionamentos íntimos feito pela família, né? Nós definimos essas correlações como uma teia psíquica, né?
de bons pensamentos, de bons relacionamentos que formatam o ambiente lar. Os pensamentos das pessoas que habitam, principalmente do casal, ou das pessoas da família que habitam aquele lar, esses pensamentos devem se constituir de pensamentos nobres, de pensamentos alegres, felizes, esperançosos, de pensamentos que solucionam problemas e que não que mergulham nos problemas. E esses pensamentos devem ser direcionados aos nossos íntimos, tá? E esses pensamentos vão formando uma teia eletromagnética, um ninho aonde deitamos e também recebemos. Então, o nosso amor, os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos, aliás, os nossos pensamentos como um todo e os nossos sentimentos, também quando estão ruins, eles constituem essas teias e essas teias vão tendo melhor ou menor qualidade. Este ninho ele vai sendo fabricado com melhor ou menor qualidade. Quem quiser entender um pouco mais desse processo pode assistir os primeiros vídeos da série Esperança na segunda temporada, onde a gente explica isso em 3 vídeos. E é nessa teia que toda a família deita, que todo o ambiente físico domiciliar ele é materializado, que todas as nossas vontades passam a ter significado e elas passam a germinar dentro dessa teia. Essa teia é como que um arado, é como que uma terra onde a gente planta os nossos projetos, onde a gente planta as nossas vontades, né? Esse terreno ele precisa ser muito bem arado, né? Arado para que todas as vitaminas entrem nesse solo, né? Então, como é que a gente ara esse ninho, essa teia eletromagnética de pensamentos? Com bons pensamentos, com orações, com um movimento de alegria, com um movimento de esperança, com um movimento de cuidado um para com o outro, né? Com o processo de bem relacionar, de se preocupar, de sermos caprichosos em tudo que fazemos, né? Caprichosos no cuidado, no preparo, antevermos aquilo que o nosso cônjuge, que o nosso parceiro gostaria que nós fizéssemos, porque nós conhecemos intimamente as pessoas com as quais nos relacionamos. Então, quando a gente conhece, a gente antevê os problemas, a gente antevê as dificuldades. Então, a gente pode estar por eles com qualidade, né? A gente pode oferecer a eles o melhor de nós. Enquanto quando a gente sabe que a nossa mulher ou que o nosso marido vai chegar em casa preocupada com isso, preocupada com aquilo, nós já preparamos, né, um processo de cuidar deles mesmo antes deles chegarem. Nós conhecemos muito bem as dificuldades em que estamos mergulhados, então nesse processo é muito fácil a gente ser cuidadoso, né? Nós sermos caprichosos, né? Maridos caprichosos, mulheres caprichosos, inteligentes, usando a nossa capacidade que antigamente usávamos para manipular, aquela inteligência que a gente usava para conseguir as coisas do nosso jeito, né? Porque nós temos essas habilidades e já são habilidades primitivas que habitam dentro de nós, essas qualidades, nós podemos muito bem agora utilizar essas qualidades para antever as dificuldades, para planejar um movimento de cuidado, para planejar um movimento que antecipa a queda do nosso parceiro, um movimento que antecipa o processo de alteração que o nosso íntimo, que as pessoas que habitam em casa vão sofrer, né? Porque a gente conhece. Então aquela habilidade que existia antigamente, que manipulava, que fazia com que as coisas aconteciam do nosso jeito, a gente vai usar a mesma inteligência, o mesmo processo agora para prevenir o movimento de sofrimento do outro. E quando a gente não consegue prevenir, a gente já consegue amenizar.
a gente consegue cuidar. Porque com os problemas que enfrentamos no dia a dia, com as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, muitas vezes tem coisas que são inerentes ao processo. E sabemos que estamos todos mergulhados numa fase complexa, numa fase que exige muito das nossas capacidades. Então, a gente costuma muito deixar a coisa acumular para depois cuidar. A gente deixa as coisas acumularem. Não, deixa que isso eu faço depois. Espera a louça ficar cheia, e aí eu limpo toda a louça, né? Espera a casa ficar mais suja, e aí eu limpo toda a casa. E não, nós precisamos já cuidar antecipadamente. Nós precisamos manter o ambiente cheiroso, o ambiente bem cuidado, a nossa face alegre, feliz, com aquele movimento de abraçar, né, de estar sempre trazendo o ambiente para cima, né? O ambiente precisa estar animado, né, mesmo quando estamos enfrentando problemas. Então, nós estudamos bem essa teia, esse ninho, em que doamos muito da nossa energia para esse ninho. Para a casa se sustentar alegre, feliz, florida, cheirosa, o ambiente bom, muito da nossa energia vital, ela é despendida, né? Nós falamos sobre o processo de organização, que nós precisamos estar descansados, que nós precisamos dormir cedo, que nós precisamos organizar a nossa higiene, o nosso autocuidado, tomar água, tomar sol, fazer atividade física. Por quê? Porque nós precisamos ter essa energia do amor dentro de nós, a energia que movimenta a nossa vontade muito cheia. Essa energia precisa estar muito alimentada. Para quê? Para que nesse processo de cuidado desta teia psíquica, desta teia eletromagnética na qual deitamos, esta energia de cuidado precisa estar muito eficiente. E nessa eficiência, a gente pode despender o melhor de nós, alimentarmos o ambiente com muita qualidade. E aí esta energia, ela fica presa nesta teia psíquica, e quando nós estamos fragilizados, nós chegamos em casa, deitamos nessa teia psíquica e a partir daí a gente consegue receber novamente esta energia e sermos realimentados. Então, todos os dias, todos de nós alimentamos esta teia psíquica com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. E quando nós precisamos, este ninho de nutrição afetiva também nos nutre. Então, a casa, ela é como um repositório de amor. Ela é como um repositório de bons sentimentos. E nesse repositório é que colocamos o melhor de nós. É lógico que tem dias em que a gente não faz isso. Que a gente deposita na nossa casa angústia, que a gente deposita na nossa casa pavor, que a gente deposita na nossa casa sentimentos muito negativos, raiva, ódio, rancor. E nesse processo, automaticamente, pode acontecer de essa teia, de este ninho, ser acumulado de energias negativas. E quando nós chegamos em casa, ou outras pessoas chegam em casa, passam a receber um movimento diferente, passam a sentir-se mal lá dentro, né? Algumas pessoas estão até viciadas nesse tipo de sentimento e de estímulo. Você percebe que a pessoa está, às vezes, adoecida e ela fica, só fala coisas ruins, a casa alimenta, tudo que fica ligado em casa é para falar de notícias ruins, para falar de coisas ruins, que incitam a raiva, a discórdia, o rancor. E aí a casa também vira um momento de envenenamento daquela psique, de envenenamento. Então, quando você tem pessoas muito adoecidas psiquiatricamente naquele ambiente domiciliar, elas vão alimentando aquele ambiente domiciliar de muita energia negativa. E aí você vai vendo que as coisas na casa vão quebrando, né? Que as plantas vão morrendo,
que os bichinhos vão adoecendo, nós mesmos vamos ficando mais doentes, vamos ficando mais cansados, né? Não conseguimos dormir bem. Então, o nosso trabalho é se cuidar. Lembra que eu falei das organizações dos cuidados. Quem não lembra tem que ver as aulas de novo. Então, o cuidado para com o ciclo sono-vigília, com alimentação, higiene e autocuidado, depois as atividades funcionais e depois o lazer. Então, isso é muito importante para a gente ter uma boa energia e daí produzirmos esta teia psíquica do bem, do amor, né? Esta teia psíquica que vai trazer para o ambiente e para nós a saúde que tanto desejamos. E a gente começou a se aprofundar na última aula na intimidade do casal, porque aqui nós vamos ter a concepção, né? A concepção que a gente está estudando é o processo que vai gerar a vida, né? Em que a vida será concebida, em que um indivíduo, um novo ser, vai vir até a Terra através deste contato íntimo conosco. Né? É um processo muito belo, porque é a energia do amor deste casal que vai realizar este processo. A gente conhece muito a via mais natural com que isso acontece, que é a via sexual, né? Nós vamos falar um pouco dela hoje, esta via sexual onde se condensa essa energia, né? Nós desenhamos muito bem que esta teia começa a se movimentar, ela começa a florescer, então o magnetismo começa a ficar muito intenso. Os corpos do casal, né, que é responsável por essa concepção, eles passam a produzir uma energia mental muito poderosa do amor, muito forte, né, e começa a aumentar o volume, a quantidade de relações sexuais. O próprio cérebro começa a produzir muita ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Há uma química muito grande entre esse casal. E esse processo, às vezes, o casal não está nem percebendo que ele é feito para que a gente reproduza, para que a gente crie a vida. Eles acham que eles estão extremamente apaixonados. E muitas vezes o casal não é um casal de um homem e de uma mulher, né? Ou uma pessoa sozinha, às vezes, cria essa energia, essa florescência que estudamos na aula passada. E essa energia, essa florescência, ela é capaz de conceber a vida. Tá? Mas, Caio, como é que uma pessoa vai conceber a vida, né, sozinha, ou dois homens, ou duas mulheres? Essa energia, ela realmente alimenta um ovo, né? Ela faz com que o espermatozoide e com que o óvulo ganhe um poder eletromagnético que é algo muito potente, que o dia que o ser humano, a ciência humana conseguir entender esse poder, a gente vai ver energias atômicas ali extremas, né, que a gente ainda não consegue nem medir direito, tá? E essa energia é o que nos aproxima do potencial divino, tá? É lógico que Deus, ele está envolvido nesse processo. Nós, nesse momento, estamos fazendo a vontade dele, porque quando um ser vem para a Terra, a gente acha que é aquilo que a gente quer, mas antes da gente querer, Deus está querendo. Aquela energia eletromagnética, ela vai trazendo, como eu mostrei para vocês, nessa florescência, ela vai atraindo como um imã esses seres que estão maduros para vir à Terra e que têm uma ligação muito íntima conosco, um passado muito rico conosco, né? E nesse ninho, né, quando eles começam a chegar nessa florescência, nesse ninho, acordos são feitos, às vezes são acordos verbais, a gente chega a conversar com esses seres muito antes de eles nascerem, ou de a gente saber que eles vão nascer, ou que a gente vai engravidar, mas às vezes são acordos eletromagnéticos, a força do próprio pensamento, ela faz acordos, é um acordo de vontades semelhantes, né, de pessoas que precisam do mesmo processo de educação. Então eu preciso ser pai, você precisa ser mãe, o outro precisa ser tio, o outro precisa ser avó, e ele precisa ser filho, né? E muitas vezes é interessante porque esse filho não vai nascer na minha casa, da minha esposa, ou do meu corpo, do meu espermatozoide. Eu criei essa teia, mas
essa florescência, ela está no espaço. Então, a energia que eu coloco aí, muitas vezes, vai fazer com que essa criança nasça numa outra barriga, numa outra família. Uma família, muitas vezes, que não deseja aquela criança, não tem vontade de ter aquela criança. Então, já é sabido por aquela criança e por nós que aquela família, infelizmente, não vai aceitar aquele processo de gravidez, mas eu desejo, minha mulher deseja, minha família deseja, o casal deseja, mesmo que seja um casal homossexual, ou até eu, sem ser um casal, eu tenho essa florescência já nasceu em mim, a minha vontade de ter um filho já acontece, e essa energia ela vai ser utilizada nessa família que engravidou e que não vai querer essa criança, porque muitas vezes nenhuma relação íntima não tem esse processo de injunção que a gente estudou na aula passada. Então a família nem deseja essa gravidez, nem está pronta para isso e muitas vezes recusa essa criança. E aí eu, num ímpeto de vontade, desejo adotar uma criança e quando eu chego próximo desse ambiente, porque isso tudo é metodicamente calculado, né? E eu sinto que aquele indivíduo veio da minha energia, da minha teia, da minha florescência, daquele processo que a gente estudou na aula passada. Então, é muito bonito porque essa concepção que nós estamos estudando, ela não vai acontecer só de uma criança que vai nascer do meu espermatozoide ou do óvulo da minha mulher. Por isso que há a possibilidade desse processo acontecer em famílias homossexuais, em um casal, ou na realidade uma família que não só tem uma mulher ou só tem um homem. Isso é possível. E tão belo quanto de acontecer, porque esse processo eletromagnético que está acontecendo, de energias, de potenciais energéticos que está acontecendo para que a vida aconteça, ele pode acontecer em qualquer local. E mais, essa energia pode conceber bichos, e esses bichos podem chegar até o meu lar atraídos pelo mesmo processo. Pode conceber plantas, pode conceber inúmeros projetos de vida que se aproximam de mim, né? Então a gente vai estudar hoje um pouco, além desse processo da relação sexual, que a gente ainda vai estudar, nós vamos estudar o que acontece com esses indivíduos, né? Enquanto eles estão sendo atraídos para essa florescência, enquanto eles estão sendo atraídos para o meu contexto familiar, para que eles possam receber esse processo de ajuda, essa energia toda para que a vida aconteça, para que eles nasçam de nós, enquanto tudo isso está acontecendo, eles estão sendo preparados, tá? Porque eles também são pessoas, eles já são pessoas, eles já são seres humanos. Eles vão recomeçar um processo, né? Eles vão reiniciar uma vida, mas eles já existem, tá? E isso é possível de se entender porque a gente sabe que tem crianças que nascem com habilidades incríveis, né? Como é que elas podem ter aprendido, né? E as crianças têm diferentes tipos. Às vezes gêmeos idênticos têm a mesma genética, são completamente diferentes. Porque essas almas estão sendo trabalhadas por Deus há muito tempo, tá? E mesmo em religiões que não acreditam na reencarnação, isso não é um problema, isso não é um pensamento só reencarnacionista, né? O próprio católico pode entender isso, o próprio evangélico pode entender isso, quando a gente entende que a alma foi criada por Deus. E que essa alma já tem experiências. Se eu não acredito em reencarnação, não tem problema. Porque eu só imaginar que essas experiências foram feitas com Deus. Tá? E
Nesse caso, a gente não teria conhecimento sobre como é que são essas experiências, mas que esses seres foram criados por Deus e que eles vão ser acoplados ao meu útero, ou ao útero de uma mulher. Sobre esse mesmo processo que a gente está explicando aqui para vocês. Mas esses seres, para eles virem aqui, eles precisam, já que eles são seres que são almas, que são inteligentes, que têm potenciais, que têm capacidades infinitos, eles precisam ser regredidos a uma célula. Uma célula. E eles vão ser acoplados àquele óvulo e o espermatozoide na hora da concepção. Então, enquanto eles estão sendo atraídos para essa fluorescência eletromagnética magnífica e linda, e a gente vê isso na Bíblia, tá? Vocês podem estudar isso na Bíblia. Eu não estou inventando nada disso, né? Isso já é muito bem entendido, né? Enquanto essa atração está acontecendo, esse ser ele está recebendo um processo de preparo, tá? De toda essa divindade e de todos os anjos responsáveis, porque o outro lado também está trabalhando muito para que esse processo aconteça, tá? E usando desta energia que a gente está utilizando. Então, a matéria, ela libera um tipo de energia que a gente chama de energia vital, que é a energia da vida, e a gente pode utilizar isso segundo a nossa vontade. E quando estamos amando o nosso íntimo, automaticamente essa vontade é direcionada à vida, ao amor. Aqui, a esta teia e a esta flor, que é alimentada com todo esse amor, e os anjos pegam todo esse amor e eles vão alocar neste processo de preparo deste indivíduo. Tá? E nesse processo de preparo, todo o movimento de personalidade daquele indivíduo começa a ser gerenciado. Então nós somos indivíduos infinitos, universais, que podemos nascer em qualquer planeta do universo. Nós temos esta possibilidade. Mas por conta das forças do amor e de tudo que é importante para nós e para aqueles que nos cercam, para os nossos familiares e para todos que nos cercam, esta união perfeita vai ser feita aqui no planeta Terra. Então precisamos ter adaptações específicas do planeta. E específicas segundo um projeto que é um projeto específico, né? Daquilo que mesmo eu utilizando do meu livre-arbítrio e minha família utilizando do meu livre-arbítrio, eu tenho um caminhar em cima desse meu livre-arbítrio. Eu tenho como se fosse um leito de um rio. Eu posso ir mais para o leito da esquerda, para o leito da direita, eu posso ir mais devagar e mais lentamente. Eu posso até ficar parado nesse rio. Mas esse leito de rio é as possibilidades de caminho que esse ser e todos os seres acoplados a eles, pai, mãe, tio, avó, amigos, amores, todo mundo que vai cercar esse indivíduo, eles vão seguir este leito. E neste leito é que a genética desse indivíduo ela é trabalhada, tá? Então existe ali um processo de regressão daquele ser, da mente daquele ser. Porque lembra que quando a gente nasce, a nossa mente vai nascer meio que quase que do zero, ela é um projeto de mente, tá? Ela é um projeto de mente, então ela é regredida. Então eu penso, eu tenho um indivíduo, eu tenho vontades, mesmo antes de vir para cá, né? Então o que vai acontecer comigo? Eu vou regredindo este pensamento, regredindo, e ele vai se tornando um núcleo, né? Um núcleo fetal, onde lá dentro eu tenho indicadores mentais. Então eu transformo aquela mente em pequenos indicadores. Esses indicadores, nesses indicadores eles vão estar os meus valores, os meus propósitos, todos os meus potenciais, todas as possibilidades que aquela mente pode adquirir naquela vida. Então,
uma coisa importante da gente entender é que nós vamos ter limitações. Limitações essas que vêm sendo cada vez menos limitadas ao longo da evolução da espécie humana. Então, de tempos em tempos, há uma mudança evolutiva na nossa genética da matéria, aonde a possibilidade de eu diminuir o potencial de liberdade vai diminuindo. Tá? Então, quanto mais evoluído a espécie humana está, maior é o grau de liberdade daquela mente, dentro daquele corpo. Então, a mente, ela acopla o corpo e ela dirige a manifestação genética. Só que a manifestação genética, ela pode limitar aquela mente. Então, isso ela dá para a mente um limite de possibilidades. Um limite de possibilidades. E aquela mente vai atuar naquela genética de acordo com as possibilidades. Tá? Quanto mais evoluído é a sabedoria, o desenvolvimento tecnológico, as capacidades do indivíduo, maior é a liberdade dessa mente. Então, a genética, ela vai travando menos, ela vai limitando menos os indivíduos conforme os tempos vão passando. Então, a humanidade tem 200 mil anos. No início desses 200 mil anos, a nossa limitação genética, a capacidade da nossa genética em limitar o nosso poder mental era muito alta. Então, as nossas capacidades, os nossos potenciais, a nossa liberdade psíquica era muito limitada. Conforme o tempo vai passando, esta genética vai evoluindo, segundo a vontade de Deus, de Jesus e de todos os seres que, indicados por eles, são responsáveis por esta evolução da genética da matéria. Tá? Então, além daquela regressão, então quanto mais evoluído o ser humano vai ficando, e esse é um padrão de evolução que ele segue um processo, um projeto de humanidade já predestinado, isso não tem muito como os planejadores, Jesus, Deus, eles vão modificando isso superficialmente, mas o projeto geral, ele já está feito. O projeto, então, de tempos em tempos, a gente vai tendo uma libertação da mente pela genética, tá? E nós estamos vivendo num momento desses. Por isso que as crianças estão nascendo com uma liberdade que, em determinados casos, nós vamos ter muitas patologias do neurodesenvolvimento, porque as crianças não têm a habilidade de lidar com essa liberdade ainda, tá? Estão vindo para a Terra, ainda não tem toda essa capacidade mental para lidar com essa liberdade. E outras crianças que têm, outros seres que vêm que têm esse poder mental para organizar essa liberdade, eles vão desenvolver grandes potenciais, grandes genialidades e vão causar grandes transformações na humanidade, trazendo sabedoria, trazendo conhecimento, trazendo tecnologias, trazendo arte, trazendo ciência, trazendo cultura, trazendo um movimento desenvolvimentista para o conteúdo, para dar significado ao que é ser vivo, o que é se relacionar, para dar harmonia e equilíbrio ao significado de estar presente na Terra. Então nós tivemos várias fases em que essa genética está sempre evoluindo, mas existe algumas fases em que eu tenho um salto nessas evoluções genéticas. Então nós tivemos isso há 30 mil anos atrás,
e agora nós estamos tendo um novo salto genético. E isso está dando uma liberdade para nossa mente muito grande. Principalmente uma liberdade de nos conectarmos com os planos que os nossos sentidos não enxergam. Principalmente uma liberdade para alimentar o nosso segundo sentido, né? O nosso sexto sentido, que é este sentido que a gente utiliza para fazer meditação, para fazer relaxamento, para fazer oração, para fazer o processo de mediunidade que o Espiritismo estuda, ou o profeta que o evangélico estuda, né? Para fazer o processo de santificação, que a Igreja Católica estuda tanto nos milagres, né? Então, a energia, a capacidade que as mentes têm agora de exercer este processo, a liberdade que as mentes têm de exercer esse processo agora é muito maior, tá? Então, a matéria, o ser genético, pelo qual estamos nos conectando, com esse ser está vindo, está se contando, ele tem uma evolução. E esse preparo que a gente está falando, que esse ser vai fazer enquanto ele está se aproximando desta teia eletromagnética, sendo atraído para isso, ele vai sendo reduzido de tamanho, ele vai se introjetando dentro da própria mente. Então presta atenção nesse processo. A mente, ela é infinita. Ela é infinita, ela se projeta para o universo inteiro. Mas quando ela vai regredir para ser concebida na matéria, ela vai se introjetando, ela vai entrando dentro dela mesma, ela vai indo para o seu inconsciente, ela vai se fechando, ela vai se nucleando. Essa é a palavra. Ela vai entrando dentro de um núcleo. E os pensamentos que são amplos, as capacidades, os potenciais, eles vão se reduzindo, e eles se transformam em pontinhos dentro desse núcleo mental, que é do tamanhozinho de uma célula, tá? E esse núcleo mental tem muitos pontinhos ali, e esses pontinhos são chamados de indicadores mentais. Esses indicadores mentais é que vão ser ativados durante a infância, adolescência, para se transformarmos nos nossos grandes potenciais, tá? E ali a gente tem indicador de toda a nossa história como alma, como espírito. Então como a gente evoluiu desde um átomo até seres humanos, então nós vamos ter ali indicadores de todos os momentos, tá? Então esses indicadores, eles são capazes de organizar um átomo, eles são capazes de organizar uma molécula, eles são capazes de organizar uma célula, organelas, eles são capazes de organizar tecidos, eles são capazes de organizar um organismo como um todo, tá? Eles são capazes de funcionar como animais, eles são capazes de funcionar como um crocodilo, como uma cobra, como um dinossauro, como todos os animais, tá? Mas eles também têm um potencial máximo para funcionarmos como grandes seres humanos. E temos potenciais ainda para funcionarmos como anjos, dependendo do caminho que a gente vai seguir ao longo da vida. Mas nós, como almas, como espíritos, nós vamos, para poder acoplar ali no óvulo, nós vamos se reduzindo. Nós vamos nos nucleando dentro da minha própria mente. Então é como se eu fosse entrando dentro do meu inconsciente, tá? Isso é um projeto, isso é feito em laboratórios angélicos, divinos, tá? Esses projetos são feitos de uma forma muito delicada e estruturada, tá? Utilizando essa energia do amor da família, e um processo muito bonito de quem vai vir para cá, tá? Então, a alma, esse ser que vai vir para cá, ele tem que ter a humildade e a abnegação de querer abdicar de tudo que ele tem de potencial divino. Olha que coisa linda, gente. Então ele tem potenciais divinos, ele tem que ali naquele momento abdicar de tudo que ele ganhou, tudo que ele evoluiu, tudo que ele desenvolveu, todas as experiências dele, todas as memórias, tudo que ele tem é reduzido
a pequenos pontos que são a meros indicadores potenciais. Então eu preciso ali entrar num processo de abnegação muito grande, tá? Muito grande. Então, na maior parte das vezes, ali só de aceitar isso, eu estou aceitando Cristo. Eu estou aceitando Deus. Porque ali é o máximo do meu grau de humildade. Máximo do meu grau de humildade. Porque eu abdiquei de tudo. Tudo que eu sabia, tudo que eu conhecia, tudo que eu entendia, todos os meus poderes espirituais, todas as minhas capacidades espirituais, todo o meu movimento espiritual ali, eu abdico daquilo em prol de uma nova vida, de uma nova experiência, em prol dos meus amores, dos meus pais e das minhas mães. E agora vocês começam a entender uma máxima de Cristo. É por isso que Cristo fala pra gente, bem-aventuradas as criancinhas. É por isso que ele valoriza tanto as crianças. É por isso que as crianças são consideradas o máximo grau de pureza. Porque para eu chegar nesse nível de ser criança, eu precisei abdicar de mim completamente. Então veja, para eu ser criança, eu precisei me aproximar ao máximo de Deus. E é lógico que eu não consigo fazer isso sozinho, porque eu ainda não tenho essa maturidade espiritual. Então eu preciso da ajuda destes grandes espíritos, desses grandes seres de Jesus, de Deus, e de grandes seres estelares, de grandes anjos, que me auxiliam nesse processo de eu me regredir, de eu vencer todas as minhas dificuldades, todo o meu egoísmo, todos os meus valores, tudo aquilo que eu tenho de bom, eu preciso abdicar daquilo, né, para chegar a virar um indicador. Vamos lembrar de Cristo, porque Cristo regrediu tudo o que Ele é, que é algo que a gente não consegue nem entender ainda, para virar também uma célulazinha. O processo de concepção de Cristo não é igual ao nosso, né? A gente já sabe isso, a Bíblia conta muito bem isso, mas ele não deixou de precisar regredir a mente dele, com toda a sua humildade, né? O seu potencial divino precisou ser reduzido também para ele vir à Terra. Tamanho é o grau de humildade. Então, quanto mais valores tem aquele espírito, né? Quanto mais valores tem aquele ser, mais humilde ele tem que ser para regredir, virar uma célula, né? Virar só indicadores para entrar na vida, para ser concebido. É lógico que a energia de Cristo é uma energia, um potencial infinito que a gente não entende. E se ele acoplasse numa célula nossa, né, numa célula humana que nem a nossa, a gente nem entende que isso poderia acontecer, podia explodir, né, a célula, né? Não sei. Então, o processo de vinda, de regressão dele não é feito, provavelmente, com uma célula humana que nem descreve na Bíblia, né? Ele é feito de uma outra forma, porque o nível de energia ali é muito alto. Mas, de qualquer forma, no nosso caso, aquela energia vital do pai e da mãe, ela vai sendo canalizada para auxiliar esse processo. Então, todo o amor, toda a nutrição parental, ela vai submeter esse feto a esse processo com os arquitetos da vida, que estão, ao mesmo tempo que fazendo essa regressão da consciência, preparando, né, o modelo genético que vai se acoplar, o grau de liberdade, o grau de manifestação, e como vai ser o leito deste rio aonde esse ser vai se deitar, tá? E vai seguir a sua vida na sua proposta de desenvolvimento, de educação e de tratamento, que é a proposta do planeta Terra, tá? Que a gente estudou na série Esperança do ano passado, né? Então, é muito importante a gente entender todo esse raciocínio, tá? Agora,
Ao mesmo tempo, a gente vai voltar para a Terra agora e vai observar esse casal. A gente vai observar esse casal. Esse casal, ou essa família, ou esse indivíduo que deseja, que está produzindo essa energia para essa flor espiritual, que está servindo de alimento para esse ser, para todo que esse processo aconteça, esse indivíduo, ele precisa estar, ele deveria estar já mentalmente se preparando para essa gestação, para essa concepção. E isso nós já temos pesquisas mostrando isso. Então, quando uma família quer ter um filho, meses antes, anos antes daquela concepção, precisa-se haver um preparo psíquico e orgânico para que o corpo daquela mãe, o corpo daquele pai, a mente desses indivíduos se prepare para receber esta criança. Então tem muitos trabalhos já mostrando que quando os pais se preparam meses antes, dentro daquele processo de organização que a gente estudou, a energia psíquica que eles estão doando para esse processo, ela é muito mais rica. E o organismo da mãe e o organismo do pai vão ficar muito... Porque o organismo da mãe e o organismo do pai, se vocês estão percebendo, neste conceito que estamos desenhando, ele é como uma bateria, uma fonte de energia para que esse processo aconteça com saúde, no seu melhor potencial. Tá? Hoje, o que a ciência fala é assim, pais que se preparam meses antes da gestação vão gerar filhos com menos doenças psiquiátricas, com menos doenças orgânicas, com melhor resiliência, com melhor preparo para a vida. Tá? Isso que os trabalhos mostram. Tá? Por quê? O que eles pensam? Quando um pai e uma mãe se cuida bem, assim, dorme cedo, tem aquelas 4 organizações, a organização do ciclo vigília, do autocuidado, da alimentação, a higiene, do processo de regulagem, de autorregulagem, né? Funcional no trabalho, não exagerar, saber descansar, no lazer, não exagerar, não fazer o lazer do vício, o lazer que machuca, o lazer que destrói, se preocupar com o lazer afetivo, de amizades, de arte, de ciência, de cultura. Quando eu estou organizado naquele sentido, a ciência acha que o corpo fica mais saudável. E o corpo ficando mais saudável gera um espermatozoide, um óvulo mais saudável, com uma genética mais saudável. E na hora da concepção eu vou ter um feto, um óvulo mais saudável. E uma gravidez mais saudável e assim por diante. E isso é real, a ciência tem razão. Tá? Agora o processo, ele transcende essa realidade. O processo vai muito mais além, vai muito mais a fundo. Então essa energia, ela não vai só cuidar do corpo do pai e da mãe, do casal, da família, naquela teia psíquica que a gente contou. Essa energia vai alimentar todo esse processo de preparo que esse indivíduo está recebendo para fazer essa enucleação e para que os seus indicadores sejam melhor estruturados, para que aquele processo de enucleação ocorra em seu potencial máximo, para que durante a vida ele consiga ter a possibilidade, a oportunidade de utilizar estes potenciais no seu melhor acordo. É por isso também, não só porque o corpo daquele indivíduo vai ser melhor nutrido fisicamente pelos pais, porque aquela célula espermatozoide, aquele óvulo, vai ser bem trabalhado por ter um corpo saudável, mas também esta energia
que foi favorável a esse processo de regressão, de enucleação e de criação dos indicadores no preparo daquele indivíduo. Porque vejam, foi o que falamos, Deus, a espiritualidade superior, os anjos, os grandes arquitetos da vida, eles dependem do nosso livre-arbítrio. Eles vão ajudar. Os anjos de guarda da criança, os anjos de guarda da família. Todo mundo vai estar trabalhando para que esse processo aconteça no seu melhor potencial. Mas a vontade dos pais, ela é muito importante, né? Então, todo aquele desgaste que a vida moderna gera, todo aquele processo que os nossos prazeres, muitas vezes, as nossas escolhas, e nós não estamos falando aqui para ninguém ter prazer, pelo amor de Deus, mas a gente tem que ter prazer, ter alegrias, sem ter o desgaste nessa fase. Porque nessa fase é uma fase de preparo para que aquele indivíduo que é o sonho da nossa vida, que é o nosso filho, ele vai surgir, ele vai nascer, ele vai ser concebido. Então, meses, anos antes, esse processo já está acontecendo. E ele já existe. E nós já temos contato com ele. E nós já cuidamos dele e ele já cuida da gente. Então, essa relação está numa fase extremamente importante, apesar daquele filho ainda não estar no meu colo ou na minha barriga. Então, por isso que quando vamos estudar o processo de desenvolvimento de um ser vivo, a gente não pode começar na gravidez. A gente não pode começar na concepção. A gente não vai começar na hora que nasce, no parto. Nós estamos começando a estudar o desenvolvimento dos seres humanos antes mesmo deles serem concebidos. Foi o que a gente fez até agora. Todo esse processo de entendimento que vocês estão estudando até agora, ele tem um raciocínio que começa muito antes da gestação e da concepção. Então, a gente precisa valorizar isso, a gente precisa começar a entender isso, e não só entender, mas alocar estes conhecimentos na nossa cultura desenvolvimentista. Tá? Todo mundo precisa entender isso. Quando eu vou fazer um projeto de um filho, este processo de criação desse projeto, ele é tão importante quanto o momento em que esse filho está sobre o meu poder, está sobre os meus braços, está sobre o meu cuidado. Então nós precisamos entender este processo de uma forma muito íntima, tá? Nós vamos parar aqui hoje, para que na próxima consulta a gente possa entender esse movimento de concepção propriamente dito. Nós desenhamos todo esse pano de fundo, né? Nós entendemos agora nesse processo de concepção como aquela teia psíquica vai ganhando uma característica específica de um leito, de um ninho, de uma florescência propícia que vai atrair estes seres, vai atrair seres que são responsáveis por esse processo, que vão nos ajudar, vai atrair seres mais imaturos, que vão ser inclusive ajudados com toda essa energia do amor, mas não vão nascer, não vão ser seres que vão nascer, mas eles vão aproveitar esta energia do amor e vão se reconstituir, vão se recuperar, vão se curar, tá? Porque é uma energia muito forte, como a gente disse, é aquilo que nos aproxima de Deus, é o mais próximo de Deus que a gente aproxima. Essa criança vai sofrer um processo esse ser que vai virar o filho mesmo, que está sendo ajudado por todos esses arcabouços, ele vai receber um processo de enucleação e tudo que ele tem de sabedoria vai se transformar num processo de humildade e ele vai ganhar os indicadores potenciais ali, né? E esses indicadores e esses potenciais,
é o máximo de humildade, porque ele abdicou de tudo, e isso o aproxima muito de Deus. Então esse é um momento importante de vocês entenderem que é por isso que Jesus valorizava as criancinhas como seres puros e que todos nós deveríamos nos assemelharmos a elas, porque é quando a gente realmente atinge no nosso grau máximo de humildade, né? Imagina que quando a gente vai nascer, a gente passa pela barriga, a gente vai dentro da barriga da nossa mãe, a gente vai estudar isso, a gente vai ser todos os animais, a gente vai passar ali por todos os graus de evolução da história de todos os seres vivos do planeta. Nós vamos nascer sem força alguma, tá? Se alguém não colocar comida, não cobrir a gente, não proteger a gente do frio, do calor, a gente morre, tá? Então isso é muito importante da gente entender. Tamanho ao grau da humildade, eu me coloco totalmente à disposição de uma outra pessoa para cuidar de mim. Apesar de eu ser um ser inteligente, um ser genial, universal, capazes de coisas infinitas, eu me regrido a uma criança que não consegue nem se alimentar sozinha, nem se comunicar, para que eu possa me doar ao outro, para o outro me dar todo o seu amor, todo o seu cuidado, e através dessa relação de amor nós vamos estudar tudo isso. Nós vamos estudar tudo isso, isso é muito lindo. Através dessa relação de amor, essa relação vai ativar esses indicadores e esses potenciais, e eu vou me consagrar um ser humano que vai se desenvolver até o meu potencial que eu já tinha antes e depois ganhar potenciais ainda maiores através das experiências de amizade e de amor que viemos ter aqui na Terra. Olha que coisa linda que é o desenvolvimento e a produção de um ser vivo, de uma criança, né? E isso vale para os bichinhos, para as plantas, para todo mundo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio. Esse episódio ele é realmente maravilhoso, ele traz conceitos magníficos, a gente passa a entender a vida de uma forma muito mais complexa. Esse momento de concepção, vocês estão vendo que não é um ato específico, ele é um projeto que já vem acontecendo há muito tempo e muitas vezes nós nem estamos percebendo. Tamanho a nossa imaturidade espiritual, tá? E isso vale para qualquer religião, como a gente explicou durante esse vídeo, essa live. Então, esse é um processo bem complexo e altamente espiritual, e que envolve os dois conceitos, do cuidado do corpo, o conceito da evolução do ser humano como ser material, e existe todo um lado espiritual que vocês estudaram agora. Então vale a pena vocês reverem todos os vídeos, tentarem começar a fechar esse quebra-cabeça, entender todo esse raciocínio, que é um raciocínio complexo, estudar isso a fundo, porque nós precisamos começar a mudar a forma com que a gente vê essas crianças. Essas crianças são espíritos, essas crianças são seres que já existiam, muitas vezes milenares, de milhões de anos, né? E que se transformam num processo de humildade para que entrem de novo num processo de aprendizado e de educação de nós e deles. Nós como parentes, como pais, como irmãos, como avós, como tios, e eles como filhos, como irmãos, como netos, como sobrinhos e assim por diante, tá? Espero que vocês tenham gostado, não deixem de estudar, não deixem de frequentar o canal, não deixem de divulgar, tá? É tão importante isso, vocês estão sentindo a importância disso, né? Vocês sabem que isso é totalmente gratuito, isso é feito de coração para que vocês possam aprender mais sobre esses assuntos, né? Encontrar nesse entendimento valores de si e de suas famílias e daqueles que nós amamos, e modificar um pouco todos esse processo que é a nossa família, as nossas intimidades, a paternidade, a maternidade, a filiação, tá bom? Até o próximo vídeo, até o próximo sábado, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.